Gente, voltei. Voltei? Cadê vocês? Voltei. Gente, caiu, tá? Caiu a live. Não conseguia mais voltar. Mas tá tudo ok. Tudo ok. Gente, bom dia. Bom dia agora. Bom dia. Bom dia. Gente, eu já tinha dado início. De repente, caiu e eu não conseguia mais entrar. Eu não conseguia nem abrir mais no Instagram. Eita, que levante. Vamos orar já? Vamos? Vamos orar? Para que não haja nenhum problema. Bom dia, minhas lindas. Bom dia, gente. Vamos orar? Vamos lá? Querido Deus, nesta manhã nós louvamos o Teu nome, nós adoramos o Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua beleza. E nós queremos, Pai, apresentar as nossas vidas, a minha vida, de todos que estão entrando nessa live. Eu sei que o Senhor tem uma palavra extraordinária para os nossos corações, porque nenhuma palavra, nada que venha de Ti, Senhor, não é importante. Tudo que vem de Ti é muito relevante, é transformador. Então eu sei que nesta manhã, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, gerou em mim, está gerando transformação, está gerando, Senhor, um grande impacto. Assim eu também libero, Senhor, essa palavra sobre todos que vão assistir essa live agora ou mais tarde, enfim, Pai, que o Teu cuidado, que a Tua palavra alcance o coração de todos nós e que sejamos impactados por ela em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém aí? Você pode concordar comigo aí? Que essa palavra vai alcançar o seu coração, assim como alcançou o meu. Que nenhum problema, essa live não vai cair. Vai ficar aqui. Nós vamos ficar aqui firmes. Se ela cair, se porventura ela ousar cair, nós vamos entrar de novo de algum outro lugar, de algum outro aparelho, certo? Gente, estou muito feliz de ter voltado. Eu falei, quando eu abri a outra há pouco, eu disse, nem eu sabia que eu estava com saudade desse lugar. Então, estou muito feliz, muito feliz. Quero agradecer o apoio, quero agradecer o incentivo. Eu recebi tantas mensagens carinhosas quando eu falei do meu retorno, quando eu pedi a ajuda de vocês para colocar lá na caixinha quais eram as sugestões. Oi, minha amiga, parceira, incentivadora, apoiadora, meu Deus do céu. Fabiola é uma bênção na minha vida, tá sempre aqui e é muito bom te ver aqui comigo. Então, gente, eu quero agradecer, tá? Todo carinho que foi dispensado. Nossa, toda palavra que foi liberada. Eu me senti muito querida por vocês. E isso é bom, né? Faz a gente sentir motivada a voltar. Claro que a nossa motivação não deve ser isso. Mas, gente, vamos combinar que ajuda? Vamos combinar que o incentivo, que vai lá, vai dar certo. Vamos combinar que ajuda? Ajuda, né? Ajuda sim. Então, obrigada, tá? Obrigada pelo seu carinho, pelo seu incentivo. Quero agradecer também, gente, eu nem sabia que este cabelo ia fazer sucesso assim, tá? Gente, o que eu recebi de mensagens, tá? Elogiando meu cabelo. Acho que depois que eu transicionei, eu não tinha mais voltado pra cá, né? Então, assim, eu acho que foi um choque pra muita gente, né? Durante quantos anos loira? 15 anos. Mais ou menos 15 anos aí loira. E quando eu volto agora, né, já volto grisalha, assumindo a cabeleira branca, né? Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Teve mulheres assim que ficaram bem surpresas ao me verem assim, mas é aqui, de volta às origens, cabelinho pretinho. Nunca fui loira, gente, nunca fui loira. Estava por um momento, tá bom? Transicionei. E eu tenho certeza que nesse tempo também, de alguma forma, você transicionou. Você deve ter saído. Gente. Fabiola, você sabe que foi isso que eu ouvi? A primeira pessoa que me encontrou, que me viu com cabelo assim, citou essa personagem. Ai, meu Deus. Gente,
E com certeza, né, como eu tava falando, você, alguma forma você transicionou, de alguma forma, de alguma forma você teve mudanças na sua vida, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. A nossa vida ela é cíclica, né? Então nós vamos iniciando e fechando ciclos. Lembra? Eu falei, acho que a última live que eu fiz foi falando sobre encerrar ciclos. E então muita coisa aconteceu. Como eu falei, quando eu falei que ia voltar, muita coisa aconteceu aqui dentro. Né, Simone? Essa Fabiola é uma benção. Muita coisa aconteceu aqui dentro, muita coisa aconteceu aqui fora. Tá acontecendo, né? Nós vamos caminhar até a eternidade vivendo transformações. Isso nos torna vivos, né? Andar em constante transformação. Então, e hoje eu quero compartilhar com você, eu ministrei uma palavra, né, no nosso culto de mulheres, para as mulheres da minha igreja, que ficou queimando meu coração quando eu estudei sobre ela. E eu acho que ela faz muito sentido. Ela será como a porta de entrada para os assuntos que vocês colocaram lá na caixinha. Né? Eu recebi assuntos para falar sobre casamento, sobre filhos, sobre ministério, sobre fé, sobre saúde emocional, sobre raízes, né, emocionais, gente, sobre dons, sobre leitura da Bíblia, sobre pregação. Então, assim, tem muitos assuntos lá que a gente vai compartilhar nessas próximas lives. Mas eu acho que essa palavra aqui, ela é a porta de entrada para todas essas áreas da nossa vida que precisam ser cuidadas, que precisam ser alinhadas. Tá? Então, nós vamos manter aqui agora uma sequência de lives. Não vou fazer todos os dias. Eu não tenho condições de estar aqui todos os dias com vocês, mas eu quero me comprometer de quinta-feira, toda quinta-feira, eu estar aqui com vocês, trazer uma palavra para o seu coração, tá? Então, eu acho também, Fabíola dizendo que acho que azul faz parte da sua paleta de cor, e realmente faz, gente, o azul, esse tom de azul faz parte da minha paleta de cor, sim, Fabíola. Olha, tá bem afiada aí, né? Então, gente, abre o seu coração para aquilo que Deus vai falar. Tô vendo homens aqui, Pastor Belto. Que saudade, pastor. Como o senhor vai? Como vai seu esposo? Como vai a igreja? Espero que estejam todos bem. Pastor Belto, ele participou com a gente da mentoria devocional quando abrimos para homens. Depois ele implantou lá na igreja dele, né? Conversou com a gente. Nós abençoamos para que ele ensinasse a sua igreja dentro dos passos ali da mentoria devocional. E sabe que nós lembramos do Senhor ontem ou anteontem numa reunião que o Senhor tinha levado, né, o projeto para sua igreja, e eu fico muito feliz de que algo que Deus colocou no nosso coração esteja sendo multiplicado em outras cidades, em outros lugares, com outras famílias. Gente, fico muito feliz por essa multiplicação, muito, muito, muito feliz mesmo. Lembra, Fabiola? Deles. Ah, que bom que vocês estão bem. Então, gente, vamos abrir a porta? Vamos, de fato, abrir a porta? Se você está aí com a sua Bíblia, se você não está com a sua Bíblia, anote a referência. Ó, o pastor Beto, estamos em Guaraí, Tocantins. Que o Senhor abençoe a vida de vocês nesse lugar, que vocês sejam como árvore frutífera, aonde o Senhor enviar vocês, pastor Belton. Pastora Miriam, se eu não me engano, Miriam, nome dela, né? Da sua esposa. Gente, Cânticos, capítulo 4, versículo 12. Cânticos, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos falar sobre um assunto para te atualizar. Só para te atualizar, só para você interceder. A live já caiu, o Instagram não queria mais abrir para mim, e agora o meu dispositivo, o meu tablet desligou. A guerra é pouca? A guerra não é pouca, mas a gente não vai sair daqui, ok? A gente não vai arredar o pé daqui, porque se a guerra tá grande, se o contra-ataque está grande, é porque o ataque foi grande também. Vai ser grande também. Então, assim,
vão me amando, tenham paciência comigo. Vou abrir o meu computador. Gente, eu não sou mais novinha, eu não gravo tudo na minha cabeça não, tá? Eu tenho que compartilhar, eu tenho que escrever, eu tenho que anotar, eu aprendo assim, tá? Então, peraí. Tô abrindo aqui meu computador, tá? Todas as minhas anotações estão ali, então eu preciso anotar para não perder nenhuma informação daquilo que Deus me deu. Eu já tive essa experiência de Deus falar, anota isso para você não perder. Eu disse, eu não vou perder. E perdi. Quem é da mentoria devocional sabe disso, já compartilhei com elas. Mas vamos lá. Vamos lá. Tô abrindo aqui. Enquanto isso, você vai achando aí na sua Bíblia, Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12. Então, nós vamos ver sobre esse assunto. Opa! Ok? Vamos lá? Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Então esse texto, quando eu ouvi assim essa descrição dessa noiva, quando eu li sobre a descrição dessa noiva, eu fiquei encantada. Aqui o texto vai falar do relacionamento de Salomão com a Sulamita. Então, dentre todas as mulheres que ele teve, eu não vou saber te dizer ao certo a quantidade, mas não foi pouca, a gente entende que ela foi o grande amor da vida dele. Que ela foi o grande amor da vida de Salomão. Então a carta aqui, né, Cântico, vai falar desse amor intenso, das características, de como Salomão via ela, como era o olhar dele para ela. É um livro romântico. Só que eu quero também trazer, né, de forma simbólica, como que a gente pode entender isso, como que a gente pode aplicar isso nos nossos dias, como que a gente pode ter um olhar atual para isso, né? Então, ele fala aqui no versículo 12, meu amor, se você ler todo o capítulo 4, ele começa, como você é bela, minha querida, como você é linda, e a minha versão que eu estou lendo é a Bíblia NAA, tá? NAA. Os seus olhos são como pombas e brilham através do véu, fala da pureza, seus olhos são puros. A pomba fala sobre isso, pureza. E brilham através do véu. É uma coisa meio, né, não tão muito declarada. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem onde antes do monte de Gileade. Então tem todo um contexto cultural que ele está explicando aqui, que ele está descrevendo essa noiva. Né? Ele está usando metáforas aqui para descrevê-la. Só quando ele chega ali, ele diz, meu amor, minha noiva. E daí como que nós podemos usar de forma simbólica isso? É como se fosse Cristo, o noivo, falando com a sua noiva. Falando com a sua noiva. Então essa imagem, né, retirada aqui, ela representa um lugar de exclusividade, de intimidade, beleza cultivada. E eu acho linda essa expressão. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. Uma pergunta muito importante. Como temos cuidado do nosso jardim secreto? Como está o seu cuidado do seu jardim? Ele diz, você é um jardim fechado. E aí, como que você está cuidando desse jardim? Se o jardim é fechado, então ele não é público, óbvio, né? Se ele é fechado, ele não é público. Então não é qualquer pessoa que entra, não é qualquer sentimento que deve entrar, não é qualquer amizade que deve entrar, não é qualquer relacionamento que deve fazer parte, que deve transitar por esse jardim, certo? Ele é fechado. Alguém tem a chave desse jardim. Alguém é dono desse jardim. Como você tem cuidado do seu jardim? E, gente, não dá para florescer. Sabe aquelas áreas que você citou lá?
Não dá para florescer no casamento, não dá para florescer na maternidade, na liderança, na gestão de tempo, nos relacionamentos de forma geral. Não dá para florescer se a nossa alma, se esse jardim estiver seco, ressecado, negligenciado ou exposto a todo tipo de influência. Nós estamos o tempo todo nos nutrindo de informação, não é verdade? Quando você abre o Instagram, você passa ali os stories, você está sendo nutrida de alguma forma. Ah, Ellen, mas eu nem paro para prestar atenção. Não importa. Tudo que entra em você vai gerar a médio e longo prazo um sentimento, um pensamento, um sentimento e, consequentemente, um comportamento. Então, tudo que você assiste, tudo que você vê, tudo que você lê, todos os ambientes em que você vai, todos os lugares que você frequenta, todas as amizades que você caminha, elas vão te nutrir de alguma forma. E é nesse ponto que eu quero chamar a tua atenção. Que tipo que você está cuidando? Quais são as amizades que você carrega? Quais são os tipos de conteúdo que você assiste no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok? E eu só sei desses. Tô desatualizada. Porque tudo isso vai trazer para você algum tipo de benefício ou de malefício. E daí nós queremos florescer, nós queremos, sermos transbordantes, nós queremos ser frutíferas, nós queremos ser influentes. Mas será que dentro de nós o conteúdo que está entrando é um conteúdo que tem regado essa terra de forma saudável? Ou é um conteúdo cheio de agrotóxicos? Ou é um conteúdo cheio de veneno? Que isso está enchendo às vezes teu coração, te modelando em alguns comportamentos, em algumas falas. Gente, nada é neutro. Não existe nada neutro, certo? Tudo que vai entrar vai comunicar alguma coisa. Então cuide desse jardim, cuide o tipo de influência, o tipo de pessoa que você segue, as mesas que você senta, as pessoas que você caminha, o tipo de conversa que sai da sua boca quando você está numa roda de amigos, quando você está lá na empresa trabalhando, quando você está na escola. Cuida, porque tudo isso de alguma forma... Se a mesa é saudável, ok, seu jardim vai ser ali cultivado, vai ser cuidado, vai ser podado, vai ser ajustado, vai ser alinhado. Mas se a mesa não é saudável, saia desse lugar. Esse lugar não é para você, porque você é um jardim fechado. Fechado. Cuida da sua mente, cuida da sua saúde. Um jardim fechado é um lugar cultivado, ele não é um lugar abandonado. Não tem por que você manter fechado, manter recluso um lugar que está abandonado, que está falido, que está feio, que está descuidado, certo? Então um jardim fechado é um lugar cultivado e não abandonado. Você já reparou que um jardim bonito não nasce pronto? Não nasce. O primeiro jardim ele foi cultivado. O primeiro jardim foi criado por Deus. Ele foi cultivado, ele foi criado para ser um lugar de intimidade, de relacionamento. O Senhor visitava o casal, né, lá no jardim, vinha conversar com eles. Então não nasce pronto. O primeiro jardim, jardim do Éden, e jardim fala de lugar, né, fechado, Éden fala de delícias, de prazer, então era um lugar de prazer, era um lugar de relacionamento. Só que ele não nasce pronto. Ele precisa ser cultivado. E assim também, gente, é a nossa alma. A nossa alma precisa ser cuidada. A nossa alma precisa ser cultivada. Nós precisamos regar, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos ler esta palavra. Nós precisamos estar em contato com literatura saudável, que vai agregar conhecimento, que vai trazer transformação para a sua vida. Você precisa adubar com oração, você precisa ter um lugar de oração, você precisa ter uma rotina de oração. Ali eu falo com Deus o dia inteiro no meu carro, na minha cozinha, tudo bem. É bom, mas você precisa
ter um lugar, assim, Deus, agora é eu e o Senhor. Agora não tem louça no meio, agora não tem roupa no meio, agora não tem carro, nem trânsito, não tem trabalho. Agora é eu e você aqui. Você precisa regar com oração. Você precisa tirar as ervas daninhas. Você precisa arrancar aquelas coisas que não te fazem bem. Com arrependimento, confissão de pecado, com vigilância. Gente, tem coisa que não adianta a gente orar para Deus abençoar. Deus abençoa isso aqui. Não, tem coisa que você tem que arrancar da sua vida. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Não é literalmente. Mas se eu estou acessando um site que não está me fazendo bem, eu tenho que eliminar. Deus, purifica esse site. Porque eu gosto tanto de vir aqui. Deus, purifica essa conta do Instagram. Porque eu gosto tanto de acessar o conteúdo. Não. Arranque isso da sua vida. São ervas daninhas que vão crescendo e que vão tirando a força do jardim. Aí as flores começam a murchar, começam a secar, as raízes começam a se enfraquecer. Então, gente, não adianta, tem coisas que você não adianta, você não vai orar, Deus não vai abençoar. Tem amizades que não adianta você orar, Deus mantém essa amizade. Não. Você precisa deixar. Tem mesas que nós sentamos e que era tão bom antigamente, mas quando os nossos olhos se abrem, a gente vê que aquela mesa é tóxica, que aquela mesa só tem fofoca, que aquela mesa tem intriga, que aquela mesa tem discórdia, que quando você senta lá, as pessoas, né, você se sente sufocado, você se sente angustiado, aterrorizado. Saia desta mesa. Saia desse lugar. Cuide do seu jardim. O seu papel agora é cuidar desse jardim, é regar o seu jardim. Quando nós não cuidamos da alma, tudo que está ao nosso redor sofre. Nossos relacionamentos e até mesmo nosso físico. Não é sobre ser forte, é sobre ser nutrida na fonte certa. Não é sobre aguentar tudo. Não, é sobre ser nutrida. É sobre estar em lugares, estar na presença de pessoas, na presença do Senhor, que vai trazer crescimento para a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor hoje vai trazer clareza na sua mente de coisas, de pessoas, de contas, de conteúdos que você acessa. E que isso tem trazido problemas para o seu jardim. São como ervas daninhas, que estão tirando a força, que estão tirando a beleza de quem você é em Cristo. Por isso, mantenha esse jardim fechado. Às vezes você está triste, angustiada, amargurada, frustrada, decepcionada, mal-humorada, murmurando, ranzinza, porque a sua alma, o seu jardim está contaminado. Faça uma limpeza, diga: Espírito Santo, mostra, abre os meus olhos sobre o que eu tenho me alimentado, sobre o que tem entrado no meu coração, que tem me transformado nessa pessoa desanimada, perdida, cansada. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer uma revelação para você. 2, um jardim fechado é um espaço de intimidade e não uma vitrine pública. Presta atenção nessa frase. O jardim fechado é um espaço de intimidade e não uma vitrine pública. Lá no Jardim do Éden, Deus tinha acesso. Era um lugar de comunhão, de relacionamento, e Deus quer esse relacionamento. Ele não quer uma performance, ele não quer visibilidade, ele não quer que você, nossa, eu sou assim, eu sou desse jeito. Não. Cuide com a exposição, cuide como você expõe o seu casamento. Às vezes você está falando aí, né, sobre o seu casamento, seu relacionamento com outras pessoas que não tem nada de Deus na vida, e essas pessoas estão te dando conselhos. Não, separa mesmo, divorcia mesmo, você não nasceu para sofrer, mulher. Que é isso, bola pra cima. É ou não é? Não, para com isso, olha o tanto de gente. Não, a fila tem que andar. Para de compartilhar os seus problemas com pessoas que não têm autoridade para liberar sobre você uma palavra de cura, de transformação, de renovação, de alinhamento. Saia desse lugar. Cantares fala de um jardim onde há perfume, onde há flores, fontes de água, né? Porque ele diz assim, ó, você é um jardim fechado, mas é também um manancial recluso.
Manancial, quando a gente fala em manancial, a gente não pensa logo em água. Água limpa, água transparente, água fresca. Você não pensa sobre isso? Quando você fecha seus olhos, você pensa no manancial, você não consegue pensar nessas características de um manancial? Só que ele é um manancial recluso, trancado, fechado. Não é público. Não é esses lugares, não é um parque aquático, gente. A sua vida não é um parque aquático, onde todo mundo entra, sai, faz o que quer lá dentro e sai como se nada tivesse acontecido. É assim que funciona o parque aquático. Você paga ali o valor da entrada e você faz quase tudo que você quer lá dentro, né? Sobe, desce, pula, grita, chuta. Você é um manancial, você não é um parque aquático. As pessoas não podem simplesmente entrar e fazer o que quiserem com você, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Não pode. Mas quem é responsável de manter esse manancial limpo? É nosso. Claro que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para manter isso limpo, para manter isso puro, para manter esse manancial recluso, esse jardim fechado. Porque ele diz, sem mim, nada vocês podem fazer. Nada, 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 nada. Vocês não podem fazer nada. Só que nós precisamos recorrer a ele, dizer, Espírito Santo, Deus, me ajuda a manter, a preservar íntegro essa mente que o Senhor me deu. Me ajuda a manter íntegros os meus ouvidos, os meus olhos, os meus lábios. Me ajuda a manter. Me ajuda eu dizer não para quem precisa receber um não. Presta atenção, você não é um parque aquático. A sua vida não é um playground. Você precisa manter isso saudável. Relacionamentos saudáveis nascem dessa intimidade com Deus. Quando esse jardim é cultivado, passamos a gerar frutos, flores, no casamento, na maternidade, no ministério, na nossa vida pessoal, na nossa igreja. Gente, então, olha, nós precisamos dessa intimidade. Como que eu quero ter um casamento saudável se eu só assisto coisas na internet? Outro tempo eu atendi uma pessoa com problemas no casamento. E ela chegou com a mente muito formatada. Não, a única opção é o divórcio, é o divórcio, é o divórcio, é o divórcio. E eu tentando levar para o outro lado, tentando mostrar outras possibilidades, tentando ajudá-lo, né, a tirar essa informação que estava fixada na cabeça dele. E daí ele dizia assim pra mim, não, mas olha aqui, ó, esse vídeo que apareceu pra mim, olha aqui essa página na internet, olha aqui esse podcast. Gente, você acessou uma vez, aquilo vai vir, né, em cascata pra você. Olha aí, até brinquei com as mulheres no culto, olha aí a sua barra de pesquisa no Instagram. Você vai ter uma noção do tipo de conteúdo que você tá consumindo, e você acessou uma vez e aquilo vai vir como uma cascata, uma enxurrada de informações a aquele respeito, tá? Então cuida, como que a gente quer ter um casamento saudável se a gente está acessando conteúdos que estão minando este casamento, tá? Cuida com isso. Você é jardim e não vitrine. Você é jardim e não vitrine. Deus continua chamando a gente para viver como jardim cultivado por Ele. Não terrenos abandonados e nem vitrine expostas. Deus continua nos chamando para viver como jardim cultivado. Não como um deserto, não como um lugar abandonado, mas também não como uma vitrine exposta. Cuida com o que você fala. Cuida com quem você compartilha as suas histórias, as suas dores, as suas dificuldades. Cuida, porque nem todo mundo está pronto para ouvir o que você tem a dizer. Nem todo mundo pode ter acesso à sua história, às suas informações. Cuida,
Cuida com isso, tá? Você não é qualquer espaço, há algo precioso em você e intencional. Você é uma fonte selada. Quando você fecha seus olhos, você vê fonte. Você vê a mesma coisa, né? Água jorrando dali. É lindo, né? Você ver uma fonte. Quando a luz bate numa fonte, que traz aqueles raios, traz aquele colorido, não é lindo? Só que você é uma fonte o quê? Selada. O que significa um selo? O selo indica de onde aquele conteúdo é. Quem é o dono, quem é o proprietário daquele conteúdo. E usava-se muito selo, né? Nos tempos antigos, bíblicos. O selo do rei, aquilo tinha muita importância, ou seja, aquilo foi o rei, aquilo é de ordem real. Pensa no seu valor. Você é de ordem real. Você tem um selo, você é carimbado. Valorize este selo, valorize esse lugar que Deus te plantou, valorize as coisas que Deus te deu, valorize as habilidades que Deus colocou na sua mão, valorize os dons que Deus te deu, valorize o seu casamento, valorize os seus filhos, valorize o seu ministério. Às vezes as pessoas estão entrando e saindo da nossa vida porque nem nós mesmos valorizamos e acreditamos naquilo que Deus nos deu. Nem você acredita. E se você não acredita, você não mantém aquilo, você não preserva aquilo. Você, não, tanto faz. Não, pode deixar. Não, tá tudo bem. Não, vai, entra, vem. Pode falar o que você quiser. Não, tá tudo certo. Não, não está certo. Deus investiu em você. Deus te entregou coisas extraordinárias para que isso fosse multiplicado, para que isso alcançasse outras pessoas. Mas às vezes, quer ver? Quer ver o que eu vou te falar? Um exemplo meu. Quando eu era adolescente, o meu ministério era de louvor. As minhas ovelhas que estão aqui. Então eu cantava. Era a única coisa que eu sabia fazer. Até me casar. E o Weber falou, tu tem o ministério da palavra. Eu dizia, é doido. Não vou, tira essa ideia da sua cabeça. Nunca eu vou subir no púlpito para ministrar a palavra. Não vou. E eu só cantava. Mas nesse meio tempo, antes de eu me casar com ele, eu recebia uma palavra do líder, do regente dos jovens. Né? Na época na igreja que eu congregava, né? Tinha ciclo de oração, o grupo dos jovens, e todos nós nos apresentávamos no domingo. E ele dizia assim pra mim, e ele dizia que ele não gostava de me colocar pra solar um hino, pra cantar, porque eu cantava pelo nariz. Só que ele nunca teve o coração pra dizer assim, deixa eu te ensinar, deixa eu te instruir, né? Posso te dar uma dica? Ele era o regente, ele era responsável por manter um coral, né, ajustado, alinhado. Só que ele liberou essa palavra para mim. E eu acreditei. E eu passei mais de ano sem cantar. Então pensa, as habilidades, elas são desenvolvidas. Qualquer pessoa pode desenvolver uma habilidade. Só que o meu jardim não estava fechado. Eu deixei aquela informação entrar como se fosse uma verdade. E aquilo me desanimou e eu não queria mais fazer parte, eu não queria mais cantar, eu não queria mais. Até que quando eu me casei, o Weber voltou a me incentivar e descobrimos qual era o tom, né, que eu cantava. E, enfim, e desenvolvi. Voltei a cantar, né? Mas uma informação, gente, que entra, uma palavra que é liberada. Se você não tiver consciência da sua identidade, daquilo que Deus entregou na sua mão, você vai dizer, é verdade. Não, eu não canto nada mesmo. Não, é verdade, eu não prego, eu não sirvo para pregar. Eu não sirvo para pregar. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que eu disse, nossa, você se sai tão bem falando, você se expressa bem e tal. E ela não acreditou. E depois ela disse, eu ouvi. Durante alguns anos atrás eu ouvi
que o meu lugar não era lá em cima, que o meu lugar era embaixo. Você tem noção de uma pessoa completamente paralisada, bloqueada, com tanto talento, mas porque alguém liberou uma palavra e o jardim estava o quê? Com os portões escancarados. E essa palavra entrou e gerou nela um bloqueio. E, gente, para desbloquear não é fácil, tá? Eu trabalho com terapia, eu trabalho acessando as emoções, acessando as histórias, e para você romper, para você tirar, arrancar aquela crença, não é fácil, gente, não é fácil. Então por isso que você tem que manter esse jardim fechado, esse manancial que só o Senhor pode entrar, e só pessoas que são autorizadas por Deus podem liberar sobre você. Então se você tá numa conversa, você percebeu que o negócio tá pegando um caminho que não tá legal, saia de perto. Eu falo pro meu marido, eu digo, olha, fala pra mim só aquilo que eu posso ouvir. Aquilo que me compete, aquilo que cabe pra mim. O que não cabe, me poupa. Me poupa, eu quero manter esse jardim fechado. Eu quero manter esse jardim preservado, esse jardim para o Senhor. Eu quero manter a minha saúde emocional, eu quero manter a saúde dos meus relacionamentos. Muita coisa está caindo, muita coisa está ruindo, porque nós não temos fechado os portões desse jardim. Mas ali, como que eu fecho? Já te falei, saia das mesas, saia das conversas, saia das amizades tóxicas. Diga, Deus, me dê amigos de verdade. Me dê amigos de verdade. Para eu caminhar, para ministrar a minha vida, para ministrar a minha alma. Cuide com o que você acessa aqui no Instagram. Porque não tem, gente, não tem como você ser saudável nessas áreas se você desperdiça o seu tempo fazendo coisas que não edificam. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa orando? Quantas vezes você jejua durante a semana? Então, assim, são hábitos, são coisas que nós temos que adquirir para manter esse jardim fechado, para ter essa fonte selada. Fabíola colocou ali, eu sou um selo de cunho real. É isso. Gente, você não carrega qualquer selo. Gente, você tem noção disso? Você não carrega qualquer selo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o teu Deus Pai, te selou e declarou que você pertence a Ele. Tem coisa maior do que isso. Às vezes nós queremos validação de fulano, de ciclano, de beltrano, sendo que nós temos algo tão precioso na nossa vida. Então você não é qualquer espaço. Algo precioso, exclusivo e intencional em você. Então, tudo que você quer viver, todas essas áreas que você trouxe, né, pra mim, que você disse, Ale, eu quero tanto ouvir falar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Tudo começa no seu relacionamento com Deus. O Espírito Santo vai te dizer quais são os lugares que você tem que se ausentar. E Ele vai te mostrar lugares que você pode entrar. Não tem como você se manter preservado acessando um monte de lixo, deixando qualquer pessoa falar o que quer sobre você a seu respeito. Você vai se tornar uma pessoa amarga. Você vai se tornar uma pessoa que as pessoas não têm prazer de estar junto. Verdade? Grande é o filtro para manter o jardim fechado. E a gente tem um filtro, e eu até falo sobre isso, né? Se eu não me engano, é Filipenses. Sobre tudo que deve pensar. Alguém pode me ajudar aí? Onde é que está esse texto? Sobre tudo que se deve pensar, tudo que deve guardar, alguma coisa assim, gente. Você pode me ajudar? Alguém acha essa referência aí pra mim? Sobre pensar no que é bom, no que é puro, no que é amável, de boa fama. Se você souber aí encontrar essa referência, coloca aí pra eu ler aqui pra gente encerrar essa live. Gente, essa live vai ficar gravada. Quanto tempo, Alê? Não sei. Não sei. Tem pessoas que dizem, não é justo. Live de manhã eu tô trabalhando. Eu vou pedir demissão pra poder assistir essa live. Então, assim, a princípio, gente, ainda é um horário que eu consigo estar aqui, tá?
que é na quinta-feira pela manhã. Então, mas eu vou deixar gravado, pelo menos 24 horas essa live vai ficar gravada, você vai poder compartilhar com outras pessoas, você vai poder enviar para as suas amigas. 4:8, obrigada. Obrigada, André. Vamos ler aqui. Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8. 4:8. Oi, Débora! Você sabe que eu tava sentindo sua foto aqui, né? Que bom que você chegou. Vamos lá, Filipenses 4:8. Finalmente, ou seja, a carta já está sendo encerrada. É o último conselho de Paulo. Quando ele diz finalmente, ou seja, de tudo que eu falei agora, vamos encerrar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Tá aí. O que você está falando é de boa fama, é amável, é puro, é verdadeiro, é de boa fama, é justo, é respeitável? Que seja para louvor e glória do nome dele. Tudo que você está falando é mentira, cai em descrédito, fala, difama, é injusto com outra pessoa, arranca isso da sua vida. Arranca. Se a mesa que você está sentada louva e glorifica a Deus, compartilha testemunho, transformação de vida, gera crescimento, gera relacionamento e intimidade, senta. Agora, se a mesa que você está sentando é um arranca-rabo, é puxa daqui, pega dali, é tapa, é confronto, é ignorância, é briga, é acusação, sai, te levanta, derruba essa cadeira e sai dessa mesa. Sai dessa mesa. Se você quiser continuar carregando e validando o selo que há em você, esses lugares não são mais para você. Não são mais. Então, aí Ale, mas vai, né? A pessoa vai, sei lá, vai ficar chateada com você. Você precisa fazer uma escolha. Não dá para você estar em dois lugares. Não dá para você servir a dois deuses. Não dá para você honrar a dois deuses. Não dá para da mesma fonte jorrar água amarga e água doce, certo? Você concorda comigo? Que uma hora você vai na fonte... Gente, você concorda? Pensa na cena. Tem uma fonte ali, você se hidrata dessa fonte... Aí você vai lá um dia, a água tá boa. Aí de repente você vai lá no outro dia, a água tá amarga. E no outro dia ela tá doce, no outro dia ela tá amarga, sabe? Você já nem sabe mais o que é aquilo. E você vai dizer, não, vou parar de frequentar essa fonte. Daqui eu não posso me nutrir mais. Então assim, tanto você precisa ser uma fonte que jorra água de um jeito, ou você vai jorrar amarga ou você vai jorrar doce. Não dá pra jorrar as duas. Ou você também vai estar se nutrindo de fonte que uma hora a pessoa... Ai, tudo bem, que legal, no outro dia, ei, não sei o que, sabe? Essas pessoas inconstantes, instáveis, que uma hora tá um doce, de repente tá uma coisa azeda. Gente, cuida com isso, tá? Preserve a sua saúde. Preserve a sua saúde, tá? O propósito de Deus é te ver bem, é te ver saudável, é te ver crescendo, é que o seu jardim seja assim... Gente, eu não sou muito de jardim, eu não sei cultivar, mas tem uma planta aqui, você tá vendo? Eu digo que ela vai ficar até a volta de Jesus, porque eu sempre tive o histórico de matar as plantas, eu não sei cuidar. Mas a pessoa que me deu essa planta aqui, isso vai ficar até a eternidade, tá? Até a eternidade. Eu não sou muito de cultivar, mas eu sei apreciar um bom jardim. Eu sei apreciar uma bela planta, uma bela paisagem. Eu sei. Como que você quer ser vista aos olhos das pessoas? Hein? Como um jardim florido. Que as pessoas têm prazer de estar ao seu lado. Que as pessoas têm alegria, elas te procuram. Ou aquele lugar seco, deserto, que as pessoas dizem, ih, lá vem fulano, vamos sair. Você já teve um lugar assim? Eu já tive. E eu acho que eu já até fui esse tipo de pessoa, gente. Com certeza já fui. Eu não valia nada. E se vale alguma coisa hoje é porque ele habita em mim.
A Débora até cacto morre comigo. A Débora também, eu desisti dos cactos, tá? A única que tá sobrevivendo, onde eu tive que enrolar os ramos dela, porque o ramo dela caiu assim, ó. Tá faltando, acho que uns 2 palmos aqui do chão. Então ela tá enorme, tá linda. Ontem eu dei uma ajeitadinha. Mas é a única, tá? É essa e o lírio da paz. Que haja paz. O lírio da paz também tá sobrevivendo. Às vezes demais, cebolinha verde. Nada floresce. Tá? Mas assim, você precisa ser essa pessoa em que as outras têm o prazer de estar ao seu lado. Seja um jardim, seja um manancial, seja uma fonte, mas seja tudo, principalmente para a glória de Deus. Seja tudo que aponte para Cristo. Seja a pessoa que vai curar outras pessoas, não que vai ferir. O seu papel não é ferir, o seu papel é curar. Elaninha disse, eu já fui assim. Já fomos, né, Heleninha? E para a glória de Deus, nós estamos vivendo o processo. Gente, nós não somos perfeitas. Não somos perfeitas. Mas perfeito é aquele que habita em nós. E se nós permitirmos Ele trazer a perfeição dele para a nossa vida, nós seremos mulheres que vão gerar cura em outras mulheres, homens que vão gerar cura em outros homens. Amém? Você pode dizer amém aí? Você pode escrever aí, me ajudar? Diga, eu sou um jardim fechado. Eu quero orar com você e encerrar essa live. Depois você pode compartilhar, né, com quem não esteve aqui, com as suas amigas. Você já pode também levar a notícia. Seja uma portadora de boas novas. Diga, olha, toda quinta-feira, a princípio 8h30 da manhã, horário de Brasília, tem uma live que vai falar sobre vários assuntos. Amém? Amém. Você é um jardim fechado. Então, no dia de hoje, não pense que você não será atacada e confrontada. Abrir a porta desse jardim. Você vai. Você vai. Você já viu a guerra, né? Quem estava aqui, gente, o Instagram que derrubou minha live. Depois não abria mais o Instagram. O meu tablet que desligou. Gente, a guerra foi grande. Por quê? Porque nós tenho certeza que os resultados serão muito maiores. Muito maiores. Você é um jardim fechado. Nós vamos falar sobre, na próxima quinta, nós vamos falar sobre viver com sabedoria, tá? Então, abrimos a porta aqui sobre o jardim, sobre manter o relacionamento com Deus, porque tudo que você quer estabelecer na sua vida, vai partir dele, tá? Então, por isso assim, ó, durante essa semana, esses próximos dias, tenha um tempo intencional de oração. Tire um dia para você jejuar, para que o Senhor abra os seus olhos. Jejum é para matar você, para matar a sua carne, os seus desejos, tá? Jejum não é para fazer barganha com Deus, não. Então, assim, tire um dia para você jejuar e diga, Deus, abre os meus olhos nas áreas em que eu ainda estou cega. Tá? Tenha um tempo intencional com o Senhor. Nós vamos falar sobre sabedoria para as áreas da nossa vida. Amém? Obrigada pela sua vida. Obrigada, Elaninha, Débora, Fabiola, Fábio, que tá aqui, Andréia. Gente, muito obrigada. E os demais que estão aqui, que entraram, mas tiveram que sair. Quero orar por você e liberar uma palavra sobre a sua vida nessa quinta-feira. Querido Deus, nós oramos nesta manhã te agradecendo por esse tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui. Muito obrigada porque temos acesso à Tua palavra que muda, que transforma, que traz vida e vida com abundância. Assim como nós lemos essa declaração de amor de Salomão para a sua esposa, para a sua noiva, chamando ela de jardim fechado, manancial recluso e fonte selada. E nós fizemos aqui simbolicamente, Senhor, entendendo que o Senhor também nos chama dessa maneira. Que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos selou, que o Senhor diz quem nós somos e nós somos sua propriedade, nós somos filhos amados do Senhor. Que essa verdade entre no nosso coração, Pai. Mas principalmente eu oro para que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, para vermos os lugares, as mesas, os relacionamentos, colocarmos, Senhor, tudo na balança e ver realmente o que está trazendo benefício e o que não está trazendo benefício. Que nós sejamos corajosos para dizer não a conversas, Senhor, que não glorificam o Teu nome, que não Te agradam. Senhor, a tipos de roupa que denunciam, Pai, que denunciam o nosso corpo, que denunciam as nossas curvas, que mancham a nossa imagem, que não Te glorifica, Deus.
Que nós possamos ter coragem para abandonar esse tipo de veste física mesmo, literal estou falando, Deus. Que tenhamos coragem também, Senhor, para parar de seguir contas que só contaminam a nossa alma. Mas que o Senhor possa nos dar, Senhor, mulheres, pessoas, amigas, Pai, que vão trazer crescimento para a nossa vida, que vão nos ensinar, que vão trazer conhecimento, que vão, Senhor, nos tirar de um lugar medíocre que nós estamos. Então, usa pessoas para nos ajudar, Deus, a crescer no Senhor. Mas, principalmente, que nós tenhamos, Senhor, o desejo e manter um relacionamento com o Senhor. Porque tudo que nós queremos ser, nós seremos em Ti. Tudo que nós queremos fazer, fazemos por meio do Senhor. Então eu libero, Senhor, todas as pessoas nesse dia para viver algo extraordinário, para romper com ciclos, para romper com vícios e fechar os portões deste jardim. Porque a partir de hoje, a nossa vida, a nossa alma, os nossos olhos, pensamentos transformaram-se num jardim fechado. Para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Beijo, Deus abençoe sua vida. Uma excelente quinta-feira. Aqui tá saindo sol, glória a Deus. Mas independente se aí tá chovendo, se tá frio, se tá quente, independente. Viva esse dia para a glória do Senhor, tá bom? E a gente se vê até a próxima quinta-feira.